Elementos configuradores da responsabilidade civil. Quais são e como funcionam? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre os elementos configuradores da responsabilidade civil. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre um tema de extrema importância, que são os elementos configuradores da responsabilidade civil. E nós teremos como fundamento legal, como referência legislativa principal, o artigo 927 do Código Civil, que trata de responsabilidade civil. Bom, então, professor, quais são esses elementos? Eu já vou te falar no início que elementos são e a gente vai procurar entender com um pouco mais devagar, com um pouco mais de calma, aí o que significa, como funciona cada um desses elementos. Os elementos obrigatórios são 3 e há um quarto que é um elemento aí que vai variar conforme a espécie da responsabilidade civil. A gente vai procurar entender tudo isso, tá bom? Os 3 que são obrigatórios são conduta, dano e nexo de causalidade. Não há formação de responsabilidade civil, no mínimo, sem esses 3 elementos. E há um quarto elemento que vai depender da espécie de responsabilidade civil, que é o elemento subjetivo, a culpa em sentido lato. A culpa será aí um elemento a ser aferido caso a caso nas hipóteses de responsabilidade civil subjetiva. É dispensável a aferição da culpa nas hipóteses de responsabilidade objetiva. A gente vai falar com um pouquinho mais de calma sobre tudo isso. Então a gente tem 3 elementos obrigatórios: conduta, dano, nexo de causalidade. Um elemento que vai depender aí da responsabilidade, da espécie da responsabilidade, que é a culpa em sentido lato. Tá certo? Vamos então procurar entender cada um desses elementos. O primeiro elemento é a conduta daquele que supostamente seria o agente lesante nessa relação. Então, vejam, a gente precisa de conduta de uma pessoa que cause prejuízo a uma outra pessoa. A gente olha lá o artigo 927, a gente vê que se a pessoa causa dano a si mesma, a gente não tem o surgimento de uma relação de responsabilidade civil, pelo menos. Você pode pensar nisso lá no âmbito penal, né? Em outras esferas, mas a configuração de responsabilidade civil, propriamente, não. Então é conduta de uma pessoa que cause prejuízos, supostamente, a uma outra pessoa. A conduta dessa pessoa que supostamente causa prejuízos é a conduta do suposto agente lesante. Essa conduta, ela pode ser uma conduta ativa ou negativa, uma conduta comissiva ou omissiva. De maneira mais simples, uma conduta de fazer ou uma conduta de não fazer. Uma conduta de fazer algo que eventualmente não deveria ser feito e que cause prejuízo, uma conduta de não fazer algo que deveria ser feito e dessa omissão, desse não fazer, decorra supostamente algum prejuízo. Então, alguém está conduzindo um veículo. Na condução do veículo, atravessa uma preferencial. Uma conduta comissiva, uma conduta ativa, um fazer. E aí a gente tem possivelmente um dos elementos de configuração da responsabilidade civil. A gente pode ter um não fazer também, que é, por exemplo, alguém omitir aí um socorro quando deveria, por força de lei, prestá-lo, por exemplo. Né? E dessa omissão de socorro há aí prejuízo, a perda de uma chance de um tratamento, ou então algo até
até pior, algo assim. Então a conduta pode ser uma conduta ativa, pode ser uma conduta negativa, uma conduta comissiva, uma conduta omissiva, uma conduta de fazer, uma conduta de não fazer. Agora veja você, algo que é importante ficar claro desde o início já. Os elementos configuradores da responsabilidade civil, eles são cumulativos. Né? Isso quer dizer o seguinte: você tem uma determinada conduta, por pior que seja a conduta, por mais odiosa que seja a conduta, por absurda que seja a conduta, se você não tiver os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, você não tem configuração da relação de responsabilidade. E isso tem implicações práticas se não tem configuração da responsabilidade no sentido civil, pelo menos, se em geral não tem a consequência do dever do pagamento de indenização. A gente vai poder conversar em outras oportunidades, inclusive, porque esse é um tema muito interessante também, que você pode ter causas excludentes de responsabilidade e persistência do dever de indenizar. Situação bastante interessante, mas que é objeto aí de uma outra conversa. A conversa de hoje ela se centra sobre aí os elementos configuradores da responsabilidade civil. O primeiro, conduta. Essa conduta pode ser ativa ou negativa, comissiva ou omissiva, uma conduta de fazer ou de não fazer. O segundo elemento é o dano. Não tem responsabilidade civil, de novo, repisando aqui porque isso é muito importante. Por pior que seja a conduta, não tem formação de relação de responsabilidade civil se não houver dano. Até porque existe uma vedação de enriquecimento sem causa. Então é necessário que exista um dano. Agora, esse dano pode ser de dois gêneros, em cada um desses dois gêneros, duas espécies, pelo menos é assim que se posiciona a maior parte da doutrina, com reflexos jurisprudenciais e tudo mais. Sempre tem alguém tentando inventar mais alguma coisa, mas em geral é em torno de dois gêneros, cada um com duas espécies que a gente trabalha. Os dois gêneros de dano são danos patrimoniais e extrapatrimoniais, danos materiais e danos morais em sentido lato também, danos morais em sentido amplo. Cada um desses gêneros, dos danos materiais, dos danos morais, com duas espécies. O gênero dos danos materiais tem as espécies de danos emergentes e de lucros cessantes. E o gênero dos danos morais em sentido amplo tem as espécies dos danos morais em sentido estrito e dos danos estéticos. Veja, como são espécies diferentes, esses danos podem ter indenizações cumuladas. Então você pode ter, em um mesmo caso, indenização por danos materiais emergentes, por lucros cessantes, por danos morais e por danos estéticos. Nossa, professor, mas como assim? Olha, nem é tão difícil assim, para te falar a verdade. Né? Imagine você um prosaico acidente de trânsito, né? Em que alguém é atropelado em cima da faixa de pedestres, por exemplo. E essa pessoa sofra danos materiais relacionados aos prejuízos do tratamento, de medicamentos, desse tipo de coisa, e ela fique sem conseguir trabalhar também, um trabalhador autônomo, tal, fique sem conseguir trabalhar. Você tem lucros cessantes, tem danos emergentes, a pessoa sofre angústia, dor do tratamento, esse tipo de coisa, e ainda fica com cicatrizes que prejudicam aí a imagem que outras pessoas têm dela. E aí então você tem um caso, que é um caso não tão raro assim, de cumulação de todas as espécies de dano. Eu vou falar contigo um pouquinho mais sobre cada uma dessas espécies, tá certo? Os danos materiais, que são os emergentes e os lucros cessantes. Eu até vou te falar que eu acho que é mais fácil entender por exclusão, né? E talvez no caminho inverso. Lucros cessantes são os ganhos que a vítima do evento danoso, de maneira razoável, ela deixa de ganhar. Então, é assim, é aquilo que ela deixa de ter de lucro, né? De remuneração líquida mesmo. O professor, não estou entendendo. Então, imagine assim, que a pessoa que fica sem conseguir trabalhar e ganhar,
atue como Uber, por exemplo, e ela consiga apresentar extrato do que ela recebia lá como Uber. Só que ela tem as despesas correspondentes ao carro poder rodar também, combustível, tem questão de manutenções e tudo mais. Como ela não está rodando como Uber, ela não ganha a remuneração. Mas ela também não tem essas despesas do carro seguir rodando por aí. E aí, para que não haja enriquecimento ilícito, é necessário levar isso tudo em conta para se chegar à conclusão daquilo que ela deixou efetivamente de ganhar. Isso seriam os lucros cessantes. Os demais danos materiais todos seriam danos emergentes. Então, bateu no carro, o próprio prejuízo do carro, gastos com medicamentos, com honorários médicos, fisioterapia, medicamentos, esse tipo de coisa, isso tudo seriam danos emergentes, tá certo? No âmbito dos danos morais, né, em sentido amplo, a gente tem danos morais em sentido estrito e danos estéticos. O dano moral em sentido estrito está ligado a uma ideia de compensação, porque, veja, não tem como reparar, né? Mas é uma ideia de compensação à angústia que a pessoa sofreu, a uma eventual humilhação, a um abalo ao bom nome da pessoa, esse tipo de coisa. A indenização por danos estéticos, ela está ligada a um prejuízo na imagem física que outras pessoas têm daquela pessoa. A ideia básica é essa, de novo. São espécies distintas, de maneira que é possível acumular indenização por danos materiais emergentes, por danos materiais como lucros cessantes, por danos morais em sentido estrito, por danos estéticos. Tá certo? Então, os dois elementos primeiros configuradores da responsabilidade civil. Conduta, que pode ser um fazer ou um não fazer. Dano, que pode ser dano emergente, lucro cessante, dano moral em sentido estrito e ou dano estético. Um terceiro elemento obrigatório de formação das relações de responsabilidade civil é o nexo de causalidade. Tá? Mas que diabo é isso, professor, de nexo de causalidade? O nexo de causalidade é o liame lógico, é o liame de causalidade mesmo entre a conduta e o dano. É necessário que o dano seja decorrente da conduta. Que a conduta seja, e apesar de haver alguma controvérsia aqui, mas em geral que a conduta seja fator determinante de ocorrência do dano. Que sem a conduta não existisse o dano. Né? E que haja uma relação mesmo de causalidade entre uma coisa e outra. Eu vou te contar que é bem aqui que atua a maior parte das causas excludentes de responsabilidade. E que é tema que eu pretendo explorar com alguma atenção aqui mais para frente, aqui mesmo no canal. As causas excludentes de responsabilidade. Em geral, as causas excludentes de responsabilidade quebram o nexo de causalidade. Às vezes de maneira muito contraintuitiva. Quando você olha, num primeiro momento, os elementos de um determinado caso, você fala, e aí depois vai olhar e o dano ele não é exatamente decorrente da conduta. Isso é muito comum em casos médicos, por exemplo. Você vê que existiu um prejuízo, houve uma conduta antes e mas 2 mais 2 só podem ser 4 aqui nesse caso. E muitas vezes não, porque existe um prejuízo e ele, tecnicamente falando, não é decorrente da conduta ativa ou negativa. Eu não estou entendendo nada, professor. Eu vou te dar um exemplo de caipira, porque eu sou caipira, e que eu espero que consiga abrir algumas chaves aí para que você pense em exemplos próprios e tudo mais. Eu não sei se você já fez isso, talvez pela idade média do público do canal, nunca nem tenha ouvido falar, mas se você pega leite, né, que não vem em caixinha, né, esse tipo de coisa, você ferve o leite, é um procedimento de pasteurização caseira, né, para matar determinadas bactérias, esse tipo de coisa, para deixar o leite lá próprio para consumo, você tem
você tem esse procedimento de ferver o leite. E aí, dizemos os caipiras que você pode ficar uma semana do lado do fogão com o fogo aceso lá, que o leite não vai ferver. A hora que você olha para o lado, ele ferve. Quando o leite ferve, ele sobe rápido e aí ele suja o fogão inteiro, ele suja o Brasil inteiro quase. É um horror. E aí tinha um ditado antigo que falava que o leite sempre fervia quando o telefone tocava. A pessoa ia olhar o que estava acontecendo com o telefone, fazia uma vida que ela estava acompanhando o leite, tocava o telefone, o leite fervia. Você pode ter a tentação de achar que o leite ferveu porque o telefone tocou, mas não foi por isso que ele ferveu. Ele ferveu porque atingiu as condições físicas de ponto de fervura. É mais ou menos isso. Ah, mas aconteceu mais de uma vez. Mas o toque do telefone não é causa da fervura do leite. Não há nexo de causalidade. Né? E veja que isso às vezes é difícil, né? Levei o meu carro na oficina, depois ele deu problema. Só que às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você levou seu carro para trocar pneu e ele deu problema num outro setor lá muito diferente, muito específico. Ah, mas os caras devem ter mexido, não sei. Bom, não se presume má fé, né? Eu não estou falando que é impossível que isso aconteça, não nada disso, mas é necessário aí que haja condições de traçar um liame lógico de causalidade entre conduta praticada pelo suposto agente lesante, dano sofrido pela suposta vítima. Né? E veja, de novo, a conduta pode ser ativa ou negativa, o dano pode ser de qualquer uma das 4 espécies, ou de todas elas, acumuladas inclusive, mas é necessário que haja um liame de causalidade entre uma coisa e outra, que o dano seja exatamente decorrente da conduta. Né? E vou te falar de novo, isso é algo que é muito importante nos casos médicos. A pessoa foi lá e passou por uma intervenção estética. E aí depois ela morreu. Mas pode ser que ela tenha morrido porque ela se infectou depois, ou porque ela tinha uma condição de saúde prévia que não tem nada a ver com o procedimento que foi realizado e tudo mais. E afinal de contas as pessoas, uma hora ou outra, elas acabam morrendo. Então, mas com certeza tem... Não, com certeza não. É necessário se aferir se existe mesmo relação de causalidade entre uma coisa e outra ou não, tá certo? Então, conduta, dano, nexo de causalidade. Esses 3 são requisito cumulativo, são requisitos cumulativos e indispensáveis de configuração de uma relação de responsabilidade civil. Não tem responsabilidade civil no Brasil sem aferição, no caso, de conduta, de dano, de nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Ou seja, o dano é decorrente da conduta. E, de novo, a maior parte das causas excludentes de responsabilidade vai atuar exatamente sobre a ideia do nexo de causalidade. Eu pretendo, com o tempo, inclusive em vídeos específicos, porque o tema é muito interessante mesmo, então pretendo aí, quem sabe com o tempo a gente tem um vídeo para falar de culpa exclusiva da vítima, depois de fato de terceiro, quando atua, quando não atua, de exercício regular de direito, por exemplo, desse tipo de coisa, tá certo? Um quarto elemento, que daí vai depender da espécie de responsabilidade, é a culpa em sentido lato. Como assim, professor? É o seguinte, em regra, no Brasil, o que a gente tem é responsabilidade subjetiva, ou seja, que depende de aferição de culpa no caso concreto. Em regra, não tem responsabilidade no Brasil sem aferição de culpa. Mas o parágrafo único do artigo 927 prevê a possibilidade de hipóteses em que se dispensa a aferição da culpa. Primeiro vamos entender que culpa é essa, depois vamos fazer uma rápida referência aí a quando não precisa da culpa, tá certo? Primeiro, que culpa é essa? Essa culpa em sentido lato, para fim de caracterização da responsabilidade civil, é aquilo que se chama de ilicitude civil. Em geral, aquela conduta
que é o primeiro elemento de que nós tratamos aqui, ela precisa configurar um ato ilícito. E o que o Código fala sobre ato ilícito? O artigo 927 faz referência aos artigos 186 e 187 do próprio Código Civil. O artigo 186 vai falar que configura ato ilícito a negligência, a imprudência e a imperícia. O significado de cada uma dessas expressões no sentido profundo, as distinções entre negligência e imprudência em casos concretos, por exemplo, são um tema que merece ser aprofundado também, é motivo aí para um outro papo. De maneira bastante simples, né? É negligente quem não observa deveres médios de cuidado. É imprudente quem assume riscos que não deveria assumir. E é imperito quem age sem qualificação técnica. De maneira bastante simplória e muito resumida é isso. Quem age com negligência, imprudência e imperícia comete ato ilícito, na perspectiva civil. Voltando, a conduta pode até ser ilícita. Se dela não for decorrente dano, não tem configuração de responsabilidade civil, pelo menos. Tá certo? Então você tem a conduta, o dano, o nexo de causalidade, na maior parte das vezes. Além disso tudo, é necessário que aquela conduta seja ilícita na perspectiva civil. Veja o artigo 186. Professor, você falou aí também do artigo 187. O que diz o artigo 187? Ele diz que também é ilícita a conduta daquele que exerce um direito que tem, mas de maneira excessiva. O excesso no exercício de um direito também configura ilicitude. É isso. Então, retomando, age com culpa no sentido civil quem age com negligência, imprudência, imperícia ou então com excesso. Beleza? Na maior parte dos casos, o que a gente precisa, então, para a configuração de responsabilidade civil é conduta, que pode ser fazer ou não fazer dano. Pode ser emergente, lucro cessante, moral em sentido estrito ou estético e nexo de causalidade entre uma coisa e outra, ou seja, o dano decorre da conduta e, além de tudo, essa conduta configura ato ilícito na perspectiva civil, artigos 186 e 187 do Código Civil. Acontece que, como eu já adiantei, o parágrafo único do artigo 927 diz que, em alguns casos, não é necessária a aferição de culpa para que haja configuração de responsabilidade. Não é necessária a aferição de ilicitude civil específica da conduta para que haja configuração da responsabilidade. Casos em que a mera existência de conduta, de dano, de nexo de causalidade configura a responsabilidade civil e, de novo aqui, veja, podem incidir excludentes de responsabilidade, mas, em princípio, aferiu-se conduta, dano, nexo de causalidade, estaria configurada a responsabilidade civil. Eu vou tomar a liberdade de ler para você aqui o parágrafo único do artigo 927 para ter certeza de que eu não vou perder nenhum elemento, tá? Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei. Então essa é a primeira. Se tiver previsão específica em lei, não precisa de culpa. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Professor, consegue me dar exemplo para eu me localizar um pouco nisso aqui? De trás para frente. Atividade normalmente, atividade habitualmente desenvolvida pelo agente, pelo autor do dano, pelo agente lesante, ela normalmente ela implicar, por sua natureza, pela natureza dessa atividade, riscos para os direitos de outrem. O exemplo que, em geral, a doutrina dá, que é mais fácil de lembrar, acho que é aquele agente que trabalha com energia nuclear, por exemplo, que pela sua própria natureza implica riscos para os direitos de outrem. Você pode pensar num monte de exemplo aí, mas esse é um exemplo que é dado assim com ampla frequência aí pela nossa doutrina, tá certo? Então, pela própria natureza da atividade, existe risco para os direitos de outrem. E
Qual que é a primeira hipótese referida pelo parágrafo único? Nos casos especificados em lei. Então você pode pensar aqui, por exemplo, nas relações de responsabilidade lá do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma regra geral de responsabilidade objetiva, de responsabilidade que não depende da aferição de culpa nas relações de consumo. Você tem exceções também, como é o caso, por exemplo, dos profissionais liberais. O parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor vai prever aí que é necessário aferir culpa do profissional liberal para que se configure a responsabilidade civil mesmo nas relações de consumo. Mas a regra geral nas relações de consumo é de responsabilidade objetiva, de responsabilidade que não depende da aferição de culpa, isso por previsão do Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 e seguintes, no artigo 18 também, esse tipo de coisa. Tá certo? E o próprio Código Civil prevê a existência de responsabilidade independentemente da aferição de culpa em alguns pontos. Eu vou te dar um exemplo aqui, você veja lá o artigo 933, ele vai fazer menção, vai fazer referência às hipóteses do artigo 932, por exemplo, do empregador pelos danos causados aí pelo empregado. A responsabilidade do empregador não depende de aferição de culpa do empregador. Pode ser que a relação geral dependa de uma aferição de culpa do empregado dele, dependendo do tipo de relação lá. Mas se ficar configurada a culpa do empregado, ele, empregador, responde independentemente de culpa própria, desde que não incida nenhuma causa excludente de responsabilidade. Então, você vê no próprio Código Civil, tem outros exemplos, tá? Mas para ficar no mais simples aqui, as hipóteses do artigo 932, por força do artigo 933, são hipóteses de responsabilidade objetiva, são hipóteses de configuração da relação de responsabilidade civil, independentemente da aferição de culpa. Então, retomando aqui ao final e sintetizando, a gente tem configuração de responsabilidade, os elementos de configuração da responsabilidade: conduta, que pode ser fazer, não fazer; um dano, que pode ser emergente, lucro cessante, dano moral em sentido estrito, dano estético; um nexo de causalidade entre conduta e dano; e, em regra, também a ilicitude civil, a culpa em sentido lato. Mas é dispensada a aferição de culpa nas hipóteses de responsabilidade objetiva, que são aquelas do parágrafo único do 927. Ou seja, quando houver previsão legal neste sentido, e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente lesante implicar riscos aos direitos de outrem. A ideia é mais ou menos essa. E veja que, só para dar um salzinho final aí, que existir previsão legislativa de necessidade de aferição de culpa ou não para a configuração de responsabilidade civil é uma escolha de cunho político com causas e reflexos econômicos. O arranjo normativo de configuração de responsabilidade ser um ou outro impõe custos diversos e distribui resultados e eficiência de maneira diferente também. Tá certo? Dá para pensar um pouco sobre isso, né? Se você levar em conta aí a perspectiva da análise econômica do direito. Você tem aumento de custos de transação de um lado, você tem maior ou menor eficiência de outro lado. Esse tipo de coisa é um tema bastante bacana para pensar sobre a aplicação do viés da análise econômica, do método da análise econômica do direito ao nosso ordenamento jurídico aqui, especificamente brasileiro. Interessante, né? Eu espero que você tenha gostado do nosso papo, que ele tenha sido útil para você e que você tenha se animado aí, que você tenha pensado sobre os seus próprios exemplos, que você tenha tido suas dúvidas, porque o bom é a gente sair com um pouco de pulga atrás da orelha também, não é verdade? Eu gosto sempre que consigo de interagir aqui com quem chega aos vídeos, de maneira que eu queria pedir para você, se puder, para contar para mim aqui
nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu adoro conseguir saber até onde os vídeos estão chegando, quem é que está assistindo e, inclusive, na medida do possível, procure interagir, responder aqui também e tudo mais. Eu queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre distinções entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Também queria te pedir, por favor, de novo, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau.